Sabe aquela ideia que a gente tem na cabeça? Uma ideia simples. Como é que ela vira algo que um computador, bem, que ele entende e executa? Parece mágica, né? Mas na verdade é uma jornada super lógica e, olha, fascinante. Bora desvendar esse caminho juntos, do começo ao fim. Para a gente começar, que tal um quebra-cabeça clássico? Imagina só a cena. A gente está ali, na beira de um rio, do nosso lado uma raposa, umas galinhas e um saco de milho. As regras são bem simples, mas tem que seguir a risca, hein? A raposa não pode ficar sozinha com as galinhas e as galinhas não podem ficar sozinhas com o milho. Para resolver isso, a gente vai precisar de um plano perfeito, passo a passo. Então, esse tal de plano perfeito é exatamente aí que a programação começa. Sabe, antes de escrever uma linha de código que seja, o que a gente precisa de uma estratégia. Pensa numa receita de bolo, por exemplo. É isso, uma lista de passos bem claros para chegar no resultado que a gente quer. E tará, tá aqui a solução. Olha só, cada um desses 7 passos tem que ser feito nessa ordem. Exatamente nessa ordem. Se a gente errar a sequência, sei lá, deixar a raposa e as galinhas juntas para buscar o milho, o resultado é, bem, um banquete para a raposa. Essa sequência super precisa de instruções é, na verdade, o nosso primeiro grande conceito aqui. Então, isso que a gente acabou de criar para resolver o quebra-cabeça tem um nome oficial. É um algoritmo. Pensa nele como a planta baixa de qualquer programa. É a lógica humana, pura e simples, só que organizada de um jeito tão claro que a gente já pode começar a pensar em como traduzir isso para uma máquina entender. Ok, beleza. Temos nosso algoritmo, nosso plano, mas como é que a gente explica isso para uma máquina que, no final das contas, só entende ligado e desligado? A gente precisa de um tradutor, né? Uma ponte entre a nossa língua e a língua da máquina. É exatamente aqui que o nosso plano vira código. E essa ponte se chama código-fonte. É nesse momento que a gente pega aqueles passos lógicos do algoritmo e escreve eles usando as regras e o vocabulário de uma linguagem de programação, tipo C ou Python. É como pegar aquela nossa receita de bolo e escrever ela em inglês ou francês, sabe? A receita é a mesma, só a língua que muda. E agora vem a parte que parece pura mágica. A gente tem o nosso texto, o código-fonte, mas o computador ainda não entende isso diretamente. Ele precisa de um tradutor muito, mas muito especial. Olha aí, esse fluxograma é tipo o nosso mapa do tesouro. Ele mostra a jornada toda. A gente começa lá em cima com um programa-fonte, que é o texto que a gente escreveu. Daí ele passa por 2 fases super importantes, o compilador e o ligador, para só então virar o programa executável, que é o que a gente pode rodar no computador. Vamos seguir essa trilha passo a passo. O primeiro tradutor nessa nossa jornada é o compilador. Imagina que ele é um professor de português, mas daqueles bem rigorosos. Ele lê o nosso código-fonte linha por linha, checa se todas as regras de gramática da linguagem de programação estão certinhas. E se estiver tudo ok, ele traduz o nosso código para a língua do processador do computador, uma sequência de instruções que a máquina entende na hora. O que sai dessa tradução é o chamado código-objeto. A máquina já consegue entender as instruções principais do nosso programa, mas ainda falta uma pecinha no quebra-cabeça. Por exemplo, o nosso código pode falar, imprima isso na tela. Só que ele ainda não sabe como fazer para se comunicar com a tela de verdade. Ele precisa de uma ajudinha. E é aí que entra o ligador, ou linker. Pensa nele como um bibliotecário super gente boa. Ele pega o nosso código-objeto e conecta ele com umas bibliotecas. Essas bibliotecas são basicamente coleções de código que já está pronto e que sabe fazer tarefas comuns, tipo desenhar na tela ou ler um arquivo do computador. Ele junta as nossas peças com as ferramentas que faltavam para tudo funcionar no mundo real. E o resultado de tudo isso? O programa executável. É o arquivo final, completinho, independente, que a gente pode clicar e rodar. Aquela nossa ideia abstrata, que nasceu lá no quebra-cabeça do rio, se transformou completamente em algo que o computador entende e executa, do começo ao fim. Incrível, né? Beleza, a teoria a gente já viu. Agora, que tal ver como isso funciona na prática? E para isso, vamos usar um dos programas mais famosos de toda a história da computação. Esse é o Olá Mundo. Isso aqui é uma tradição, sabe? Quase toda pessoa que começa a programar escreve esse programa primeiro. O objetivo dele é um só: fazer a frase Olá Mundo aparecer na tela. Simples assim. Vamos dar uma olhada em como cada pedacinho dele funciona. A primeira linha include std.h é uma instrução que acontece antes de tudo. É como se a gente dissesse: Ô computador, antes de começar,
pega para mim a caixa de ferramentas padrão para lidar com entrada e saída de dados, porque a gente vai precisar dela. A função que a gente vai usar para escrever na tela, a printf, vem daí. Logo depois vem o int main. Pensa nisso aqui como a porta de entrada principal de uma casa. Não importa o tamanho do programa, ele pode ter milhares de linhas, a execução sempre começa aqui, dentro dessas chaves. É o ponto de partida obrigatório. E aqui está a ação, printf. Essa é a função que veio daquela biblioteca std.h que a gente incluiu. A tarefa dela é bem simples, pegar o que estiver entre aspas e, pronto, jogar na tela. É o coração do nosso programinha. E aquele pontinho e vírgula no final, tá vendo? Na linguagem C, ele é fundamental. Ele funciona exatamente como o ponto final numa frase. Ele avisa ao compilador, ok, essa instrução aqui acabou, pode ir para a próxima. Esquecer dele é um dos erros mais clássicos de quem está começando. Legal! Nosso programa já sabe falar uma frase que a gente decidiu antes. Mas e se a gente quisesse que ele falasse olá e aqui o nome de uma pessoa? Para fazer isso, ele ia precisar de um lugar para guardar informações que podem mudar. A gente precisa dar uma memória para ele. E para isso, usamos um conceito que é a base de tudo. E esse conceito é a variável. Pensa nela como se fosse uma caixinha com uma etiqueta guardada lá na memória do computador. A gente dá um nome para essa caixa, que é a etiqueta, e pode colocar coisas dentro dela, tirar, trocar o que tem lá dentro, tudo isso só usando o nome da etiqueta. E aqui a gente vê as duas etapas principais. Do lado esquerdo, com entidade, a gente está criando a caixa. É o momento em que a gente fala para o computador, ei, reserva um espacinho aí para um número inteiro e coloca a etiqueta idade nele. Do lado direito, com idade igual a 10, a gente está de fato colocando o número 10 dentro daquela caixa. E claro, os dados não são todos iguais, né? Então a gente precisa de tipos diferentes de caixinhas. A gente usa int para números inteiros, tipo 10 menos 5, usa float para números quebrados com casas decimais, tipo 3.14, e usa char para guardar uma letra só, como A. Escolher o tipo certo faz com que o computador use a memória do jeito mais inteligente e saiba exatamente como trabalhar com aquele dado que a gente guardou. E assim, a gente fecha o círculo. Começamos com pura lógica, para resolver aquele problema da raposa no rio. Vimos essa lógica virar um algoritmo, que foi traduzido para código-fonte, depois compilado e ligado, até virar um programa de verdade, como o nosso Olá Mundo. O mais importante de tudo é entender o seguinte: todo e qualquer software que existe, por mais complexo que seja, é construído em cima desses mesmos princípios. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Cada aplicativo, cada jogo, cada ferramenta digital, todos eles começaram com alguém que olhou para um problema e criou um algoritmo. Agora que o segredo de como uma ideia vira realidade foi revelado, qual seria o primeiro problema que valeria a pena ensinar um computador a resolver?